sou Marcos Alves, comercial na Areco Sistemas Empresariais. E hoje nós estamos aqui com o nosso podcast, onde iremos falar de temas relevantes para as empresas, para todos os segmentos de negócio. Eu estou aqui hoje com o nosso CEO, o Álvaro, que irá se apresentar. E aí, Álvaro, como está? Marcos, obrigado por abrir a nossa Areco Talks aqui, trazendo um pouco mais de debates aí para o mundo da gestão empresarial. E estou muito feliz de você estar aqui, aproveitando que você possa divulgar também teu conhecimento. Eu sei que você conhece com profundidade as nossas ferramentas de gestão. Eu sei que você tem uma experiência em outras empresas de ERP muito famosas no mercado. Eu sei que você já passou pela TOTO, já passou pelo SAP, né? E já passou por outras carreiras além do comercial, né? E estou muito feliz de a gente ter esses anos juntos de parceria aí na Areco. Vamos ver o que a gente consegue levar agora para o público. Legal. De conhecimento, de inovações, de instigar também a turma a fazer mudanças, que é o que constantemente acontece nos negócios. Mudanças, levando as empresas para o crescimento, levando as empresas para os desafios que acontecem todo dia. Bacana, Álvaro. Para mim é uma grande honra poder fazer parte desse momento, estar aqui, e obrigado pela oportunidade de fazer a abertura do nosso podcast hoje. É sempre muito importante para mim poder falar, é muito importante e muito gratificante poder falar da Areco, poder falar dessa empresa e desse sistema de ERP que traz muito orgulho para nós, né, como colaboradores dentro da empresa, para os nossos clientes. Bacana, bacana. Cara, você falou da Areco aí, falar da nossa empresa sempre é uma emoção, né? Porque a gente dedica, na verdade, muito dos nossos sonhos, das nossas energias para fazer com que as coisas se transformem. Eu sei que não é só na Areco, eu acredito muito no empreendimento, tá certo? Por que eu comecei a Areco, né? Porque eu tenho, sim, uma paixão por empreendedorismo, já fiz outras coisas, apesar da Areco ter tantos anos, né? Comecei cedo assim trabalhando, tá bom? Comecei com consultoria empresarial, fizemos algumas análises de empresas, né? Nessas análises lá nos idos do fim da década de 80, né? Bom, a gente já levava informes, relatórios feitos no famoso WordStar, Lotus 1, 2, 3, Nossa, Flowchart, né? Lotus 1, 2, 3, Isso aí. É. Depois passamos para 4 Pro, não sei se a turma conhece esses softwares aí, mas a tecnologia é uma escada, né, de galgar passinhos e tal, assim como é no nosso negócio, né? A gente vai conhecendo novas linguagens, vão mudando os recursos, vão mudando as tecnologias, né? Então, antes os primeiros softwares, cara, não tinha rede nos clientes, mesmo empresas grandes, né? Existiam os mainframes com a turma do TI lá, e a gente fazendo consultoria e fazendo softwares em PCs pequenos, né? A gente está falando daquela época. A gente brincava que era o protocolo DPL e DPC, disquete para lá, disquete para cá, né? E é isso mesmo, né? E fizemos muitos treinamentos de microinformática dentro das empresas, além daqueles levantamentos de negócios. Esses relatórios que a gente apresentava foi o que chamou a atenção dos executivos e gestores das empresas para, poxa, isso daqui é diferente, isso daqui é legal, você não consegue treinar meu time para usar isso. Então, fomos para o mundo dos treinamentos, né? De treinamento de microinformática, a gente também fez treinamentos de outros assuntos, como análise de balanços, fluxo de caixa, da área de recursos humanos também fizemos várias coisas, foi um período bacana, e as demandas foram surgindo, crescendo, e a gente viu aí um mercado de gestão integrada, que era um pouco a missão consultiva nossa, de fazer uma gestão integrada, faça uma vez, faça bem feito, e aí a gente começou então hoje o nome é pivotar, né? Pivotar para ir para essa área de desenvolvimento de software e ERPs. Estudamos muitas tecnologias, a gente queria um ERP flexível, um ERP que pudesse dar particularizações que o cliente deseja. Esses estudos foram feitos, boa parte eu fiz, mas tinha mais 2 pessoas que me ajudaram muito nessa época, bom, não estão mais com a gente, que é o Mário Pedro, tá certo? Então, o Mário Pedro, ele foi um estagiário que entrou na empresa, ele era engenheiro estava cursando Mauá, né? Legal.
Mas é um cara brilhante, sim. Ele está nos Estados Unidos hoje. Ele fez muitas coisas bacanas dentro da empresa. E aí ele saiu, foi para a IBM nos Estados Unidos, da IBM foi para a Amazon, da Amazon foi para a Microsoft, assim foi indo, participou de projetos como Kindle, Azure e outras coisas aí. E tá lá, tocando a vida dele, agora já não tá mais tão novinho, tá certo? Legal. Nem eu. Tem muita história aí, cara. E o Mauro Pedro também foi meu sócio e também a gente estudou muito e criamos então o Peer, né? O Peer hoje chama-se Enterprise Peer, né? E ele é um pouco o nosso núcleo de desenvolvimento de RP, de ideias para outras tecnologias, e ele já está numa nova fase aí, onde a gente está fazendo um investimento grande. Em breve vão vir novidades bem importantes, interessantes sobre Enterprise Peer, abarcando mais tecnologias, dando mais versatilidade ainda para os negócios. Espero ter resumido um pouquinho, está cheio de histórias aí no meio que a gente pode explorar um outro momento, de empresas, segmentos diferentes, mas tudo isso vai se amalgamando lá dentro em conhecimento, em ferramentas, em soluções, e eu sei que você usa tudo isso nas suas apresentações. Top. E fala, manda aí. Com certeza, é isso mesmo. Mas assim, a tua fala me fez relembrar, né? A gente está falando aqui de um tempo, de uma época final da década de 80, isso é bacana demais. E eu me lembro que nessa época eu comecei cedo também, então eu comecei com os meus 13 anos numa empresa que era uma metalúrgica, e eu fazia exatamente o que o software faz hoje, né? Por quê? Porque eu era aquele carinha que pegava a documentação de um departamento, que levava uma carimbada lá, lançado, e eu levava para o outro departamento, que dava uma outra carimbada e lançado, ou seja, eu meio que fazia essa integração, e ERP é exatamente isso, né? Você era o workflow, então. Eu era o workflow, exatamente, eu era o workflow. E o ERP exatamente tem esse propósito, o propósito de fazer integração entre as áreas. E quando a gente fala de o ERP, para ser um ERP de fato, ele tem que ter integração, senão um ERP. Eu sempre digo nas minhas apresentações que ele não tendo as integrações de todas as áreas, ele é um software especialista em determinado segmento, em determinada área, mas não é um RP. E o Areco RP, né, essa ferramenta famosa que nós temos aqui, muito gostosa de lidar, eu gosto muito de apresentar, ele traz toda essa integração e além das integrações, ele tem aí uma certa escalabilidade, que são softwares adicionais. Depois que você, obviamente, tem aí a implementação ou a implantação de um ERP, vem aí a escalabilidade dele, que é o ganho que as empresas têm depois de ter o primeiro controle. Toda empresa, no primeiro momento, quer controlar a nota de entrada, a nota de saída. Controlando nota de entrada, a nota de saída, ele está controlando o estoque. Controlando o estoque, ele está controlando toda a movimentação, quantas a pagar, quantas a receber. Mas um ERP, fazendo isso, ele dá a oportunidade da empresa ganhar muito mais na sua atividade, no seu dia a dia. E o RP da Areco faz isso com muito profissionalismo e muita competência. Concordo contigo. A gente tem um sistema muito integrado, a gente tem várias ferramentas de automação que eu acho importantes, né? Então, você falou de notas de entrada e notas de saída, né? No Brasil tem uma complexidade fiscal que faz com que seja complexo os usuários terem todo o domínio do que acontece no mundo fiscal brasileiro para tomar certas decisões de como que eu faço a catalogação de uma nota de entrada ou de saída. Então, diante dessa oportunidade do mercado, a gente criou, assim, da nossa ferramenta, mas hoje a gente chama de inteligência artificial, né? Que é, de certa forma, uma inteligência que está lá dentro do software, sim, robotizando, automatizando essas ações de qual é a natureza correta de entrada e saída, com todas as suas resultantes de bases de cálculos, impostos, que o Brasil tem pouquíssimos, né? Nossa, como tem? E o que vai acontecer com o estoque nessa transação, o que vai acontecer no financeiro, o que vai acontecer com isso. E esse cara robotiza. Então, teu time que está vendendo, que está comprando, tem que gastar o tempo negociando com os clientes, negociando com os fornecedores e não com aqueles meandros todos mais burocráticos que a gente acaba vendo. Então, o RP também tem essa missão de deixa toda essa parte complexa, né? Deixa os softwares de inteligência fazerem, acontecerem e
procura focar naquilo que é diferencial do teu negócio, né? Sim, sim. É isso. O que, na verdade, é o propósito do RP, né? O RP, ele tem que trabalhar para as pessoas e não as pessoas trabalhar para o RP, né? Ou seja, eu costumo sempre dizer, um RP de verdade, um RP de fato, aquele que traz todo o teu propósito em si, ele alimentado uma informação uma vez, a partir daí é uma cadeia que ele corre dentro do sistema. Então, se eu dei nota de entrada, eu não tenho que depois fazer com que aquela nota de entrada, vou lá no contas a pagar e faço um lançamento contas a pagar. Não, ele já integrou, né? Já integrou. E isso a gente pode observar muito bem na nossa ferramenta, a ferramenta do Areco RP, como uma ferramenta totalmente integrada, tá? Eu costumo dizer sempre nas minhas apresentações, né, que o software de RP, ele trabalhando para a empresa, vai dar à empresa a oportunidade, como você acabou de falar, de focar nas melhorias, de focar no ganho de produtividade da empresa. É isso que nós temos como propósito. E, além disso, obviamente, implementar as ferramentas que eu chamo de softwares adicionais, né? Que são ferramentas como, por exemplo, um Areco Dashboard, que a gente tem uma ferramenta excelente para gerar os KPIs, né, das empresas, ou seja, você consegue extrair informação, e eu sempre digo isso, o RP, ele imputa informações dentro de um banco de dados, né? E aí extrai as informações para os seus relatórios. Mas a empresa, obviamente, vai ter os seus KPIs, aqueles que são mais específicos e tudo mais. E o Areco Dashboard faz essa missão. O Areco Dashboard faz a missão de ir lá extrair informações, né, do momento que a empresa precisa ou do formato que a empresa precisa. Esse é um grande diferencial, né? Há muitos RPs no mercado não têm uma ferramenta específica para geração de KPIs, para extração de informação. Utiliza outras ferramentas do mercado, não há problema quanto a isso, pessoal. Pode-se utilizar outra ferramenta? Pode, mas nada melhor do que você ter, dentro da mesma estrutura, dentro da mesma plataforma, uma ferramenta específica que vai lá e extrai informações daquele que é o RP da própria empresa. Eu diria que você colocou que é um pouco DNA da Areco, né? Ou seja, a gente procura levar soluções integradas e que façam de novo a simples fase que eu falei no começo, né? Faça uma vez, faça bem feito e ponto. Tudo vai acontecer dali e é o que você colocou. Ou seja, se eu fiz um cadastro, esse cadastro é para ser bem feito uma vez só, está lá e ele já vai passar tudo que precisa para o resto da empresa, sem ninguém retrabalhar nada e cada vez mais automático. Então você acaba tendo o quê? Um processo de compra mais ágil, um processo de venda mais ágil, a efetivação final cada vez mais ágil. E conforme isso vai crescendo, você começa a ver a necessidade de ter integrações mais complexas, tanto com o mundo interno como com o mundo externo, né? Então já existe aí todas as integrações com os bancos, com os marketplaces, com lógica, aí entra o Areco Hub, tá certo? Exato. O Areco Fintech é um produto que a gente está fazendo alguns acabamentos nele, tá certo? Mas ele é uma integração mais transparente ainda com o mundo externo, Okay. Bom? Então, aquele já é algo sofisticado que tem no software de cobrança escritural, pagamento escritural, conciliação bancária escritural, conciliação com operadores de cartões de crédito, isso já existe e tal. São trocas de arquivo, a gente meio que está eliminando as trocas de arquivo, fazendo algo mais transparente. Um outro momento, isso vai evoluindo mais. Cada vez a gente vai colocando mais tecnologias. Não sei se você já ouviu falar do ACC. O ACC é um outro software que a gente está colocando para fazer dentro de todo esse ecossistema, para facilitar a transmissão de mensagens e um monte de outros serviços aí que vão sair entre pessoas dentro da empresa e fora da empresa com o próprio software. Na verdade, é um pouco de inteligência artificial, sim, são chatbots e regras de negócio que interagem com o briefing que a gente já tem no software, onde você dispara classes de processamento. Não sei se eu estou sendo um pouco técnico aqui. Não, está sendo objetivo. Mas isso faz com que o cara... mas eu tenho que aprender tudo do software. Algumas pessoas têm que sim conhecer a ferramenta que está na mão, mas tem pessoas que só precisam ser informadas do que está acontecendo de uma forma mais ágil. Então é isso que a gente está buscando. Então o cara vai ter como interface de muitas das coisas que ele precisa o WhatsApp. Aí você falou, por exemplo, do Areco Dashboard, o que é possível fazer em toda essa integração de camadas de inteligência e workflow. Disparar alertas, do alerta já dá um link para ele ver um gráfico que está no Areco
dashboard, ou dá um link para ele ver um relatório que já foi automaticamente transmitido, ele interage cada vez menos com as interfaces, né? Mas é evidente que precisa de inteligência dentro da empresa também para isso. Com toda E a certeza. gente vai evoluindo, esse é o nosso desafio. O legal, o que eu gosto demais dentro da Arico é esse roadmap que nós temos no nosso produto, né? Ou seja, é uma evolução constante. De nada adianta você ter um RP no mercado que ele fique estático, parou, né? Desenvolveu, lançou o RP, parou. Não, você tem que ter, obviamente, uma evolução tecnológica constante. E isso a gente traz, né, dentro do Arico RP, né, com toda essa dinâmica, né, e essa versatilidade que o sistema nos proporciona. Agora, eu vou fazer uma pergunta para você. O que você pensa com relação ao ERP nos diversos segmentos que nós atendemos hoje, porque a Arico atende diversos segmentos, né? Mas a gente tem empresas de pequeno, médio e grande porte que às vezes fica preocupada, os pequenos, será que o ERP é só para o médio, só para o grande? Como é que você enxerga isso, Álvaro? O ERP ele é feito para todas as empresas ou existe aí um impeditivo aí em algum segmento ou em algum porte? Me diga. Marcos, você está fazendo uma pergunta super abrangente. Eu não vejo como os negócios evoluírem sem se fazer valer das ferramentas adequadas, né? O ERP tem uma missão muito importante nessa evolução das empresas, não é só o ERP, ou seja, a busca constante de conhecimento, de alternativas, né? Eu diria que o mundo está se sofisticando. Não acho que algumas coisas básicas mudaram, ou seja, quando a gente fala de... No fundo, a gente está levando produtos e serviços para o mercado, tá certo? Existe um custo para construir e entregar produtos. Esses custos já são uma definição, de certa forma, dos teus preços finais de venda, mas existe um mercado disposto ou não disposto a pagar os preços que esses produtos estão colocando lá. Por N motivos, por concorrência, por situações econômicas do país ou internacionais, mas no frigir dos ovos, os seres humanos estão negociando e estão tomando a decisão se aquele preço está bom, não está bom, se é um momento, se não é um momento, e aí você vê as pessoas se mexendo para criar oportunidades, criar diferenciais. O que eu quis dizer com tudo isso? Que o ERP é uma ferramenta estrutural, fundamental para te dar dados com segurança concretos, amarrando processos de tal forma que você garanta a qualidade do que está acontecendo ali. Como a gente fala de soma de tecnologias, né? Dentro dos ERPs está o mundo contábil, que é uma tecnologia antiga, tá certo? E vai se evoluindo essa tecnologia, se incorporando novas, mas não que se destruam fundamentos anteriores, tá bom? Acho que eles se preservam. Então esse é um exercício desafiador, mas bacana na administração, de você, o que você de fato tem que ser disruptivo para que você crie as novas oportunidades e o que você precisa preservar para garantir que realmente é verdade tudo que está acontecendo e tal, para você não viver talvez momentos inseguros à toa, né? Não sei se eu fui muito filosófico aqui, misturei coisa demais, eu tenho um pouco essa tendência às vezes. Eu sei que você gosta de ir mais a fundo e abranger, mas o que você falou é a real. Eu acho que os empresários, de forma geral hoje, eles tendem muitas vezes a olhar preço, principalmente o pequeno empresário, né? Quando na verdade ele tem que olhar o valor. Qual é o valor agregado que essa ferramenta traz para a minha empresa? O que eu vou ganhar em ter um ERP completo? Um ERP que traz essa integração total das minhas áreas. E se uma empresa, obviamente, ela enxergar isso como um valor agregado, né, ele só tem a crescer, porque o ERP vai trazer para ele esse crescimento. Agora, quando ele olha só a questão preço, aí ele acaba caindo naquela linha que é um software específico para determinada área, não é um ERP, não traz todas as integrações das áreas, acaba tendo uma colcha de retalho porque tem um software para fazer isso, software para fazer aquilo,
né, um outro software para extrair uma informação quando se tem a oportunidade de extrair informação. Quando a gente fala de Areco RP, a gente fala de uma ferramenta completa, que atende, sim, o pequeno, o médio e o grande empresário. Ou seja, a empresa de pequeno, médio ou grande porte, ela tem no Areco RP a melhor ferramenta do mercado. Eu concordo contigo novamente, Marcos. É isso aí. E o que é legal a Areco também tem como se fossem canais de ouvidoria, tá certo? Então, a gente tem um departamento lá de clientes da base, a gente tem o suporte, a gente tem os analistas de implantação, que eles escutam as demandas específicas dos clientes, assim como a gente também está olhando para o mercado, olhando para oportunidades e tal, e criando novos softwares. Então, por exemplo, a Areco Sign é um produto que a gente não divulgou ainda, ele ainda está sendo finalizado. Mas o que ele é? Ele é uma ferramenta da assinatura digital, tá certo? Para quê? Para integrar da nossa ferramenta, robotizar as assinaturas de contratos, de pedidos por agentes, ou mesmo até os olerites que você passa para os funcionários, para você garantir que de fato ele teve acesso àquele olerite ou não. Que bacana! O MobTeam, não sei se você já ouviu falar dele, sim, cara. Eu sei que sim, que você está dentro certeza. Do negócio, tem que saber, mas né? Esse outro eu não, já ia ficar bravo com você se eu não soubesse. Mas esse outro não. Esse outro Areco Sign, você não sabia? Não, esse é novidade. Opa! E olha só, está sendo de primeira mão, hein, pessoal? Primeira mão porque está sendo divulgado aqui no nosso podcast, aqui no nosso Areco Talks. Ok? E todos vocês estão recebendo de primeira mão uma ferramenta que vem, que está no nosso roadmap. Olha como é interessante essa questão de você ter uma evolução tecnológica constante no produto. É bacana. E o MobTeam tem a função lá de pontos, de atestados médicos e tal, e ele já tem tecnologias um pouco de inteligência artificial com relação a reconhecimento facial e outras coisas. Bacana. Então a gente... É a interação do colaborador com o RH da empresa. É isso aí. Não é? É isso aí. É isso aí. Se você precisa ter agilidade na interação do seu time com o teu RH, você precisa conhecer o Areco RP e o Areco MobTeam, que ele vai trazer essa agilidade para o seu RH e para os seus colaboradores. No mundo comercial, onde você está, também tem um produto que a gente está divulgando, que é o Areco CNPJ, né? Opa, esse eu conheço. Você conhece. Qual que é a missão dele? Ele tem duas missões. Também. Num primeiro momento, a missão dele isso já está implementado, todos os nossos clientes, talvez nem cientes disso, mas na verdade eles estão fazendo aquele trabalho que a gente tem de automação de cadastro, onde você só coloca o CNPJ, já vem tudo ali, e aquilo é atualizado mensalmente, esses dados vêm da Receita Federal e tal. Na verdade, quem está respondendo isso ao ERP para todos os nossos clientes é o Areco CNPJ. Ou seja, ele é um web service, uma API aberta, está lá, inclusive, como é que você acessa, usa, consome, etc. Isso está disponível para outras software houses também poderem consumir e tal. Obviamente que tem um controle dos limites da acesso, porque tem toda uma infraestrutura por trás, de hardware, redundância de bancos de dados, etc. É uma operação cloud de microserviços, né? Então, até um certo limite é free, pode usar, tá bom? Depois, um certo limite não é mais free, aí tem uma contratação dos planos que está lá dentro. Num outro estágio, o Areco CNPJ, que já é uma contratação mais premium, tá bom? Vai te oferecer, aí já estou indo mais para o marketing mesmo, vai te oferecer a possibilidade de cortes de dados com dados como região geográfica, porte de empresa, CNAE específico, datas de fundação. Então, você fazer cortes como, por exemplo, quero saber todos os edifícios que vão ser lançados, que obriga a ser um CNPJ novo, tá certo? Dentro de uma determinada região que aconteceu em tal período. Então, você filtrou CNAE, filtrou região, filtrou data, filtrou o que você quer, você vai receber uma massa de dados lá, com endereço, nome, telefone, e-mail. Não necessariamente você vai receber o contato X fundamental, muitas vezes vai ver o contador, são dados que existem na Receita Federal, mas você já tem uma base muito rica
para começar a disparar os teus processos comerciais e focar a tua geração de leads qualificados e trazer resultados de negócio para dentro da tua empresa. Muito bom. Mais uma ferramenta estratégica, né? Ou seja, onde o empresário consegue ali obter informações estratégicas para suas tomadas de decisões. Isso é muito bacana dentro desse universo todo do Areco. Eu acho demais isso. Eu sou fã da Areco, sou fã do nosso RP, né, e fã desse homem aqui. Esse homem aqui Obrigado. Alguém que para mim é inspirador. E obrigado pela oportunidade de estar junto contigo, cara. É isso, cara. Mas isso é o nosso time inteiro, tá bom? Ou seja, é o nosso time de desenvolvimento, o Fernando lá capitaneando junto com o Cláudio, o time de desenvolvimento. São os caras que estão com a mão na massa ali, isso, né? Viviane nos apoiando fortemente ali com administração, gestão de pessoas e tudo que é necessário. O nosso time de suporte, com o Lucas lá gerenciando todas as demandas, as urgências e lidando com os nossos próprios KPIs de, olha, tem tanto tempo para isso, tem que fazer, tem que cumprir. Tem que acompanhar, senão perde a mão, né? E aí eu sou obrigado a dizer, todo esse controle de KPIs, de indicadores, etc., dentro do Areco RP. Opa, né? Com certeza. Eu costumo dizer, se me permite, que em casa de ferreiro, espeto não pode ser de pau, é de ferro. É isso aí. Tem que ser. Então, dentro da Areco, de fato, todos os departamentos, todas as coisas são soluções da Areco ali integradas. Você mesmo é testemunha do briefing operando com o teu lado comercial. Excelente ferramenta. Do Areco Agente, te fazendo todo o teu ciclo de vendas e funil de vendas e as reuniões de pipeline, a gente observando lá quem que está na ponta do gatilho. Eu não vou começar, a gente não vai começar a debater agora. Hoje não é uma reunião de forecast, não é reunião de pipeline, vamos lá. Tá bom? Mas são ferramentas da Areco que você usa integrado e que já gera teu comercial, já gera qual vai ser a visão de implantação para o cliente, para o nosso time interno, já está integrado no nosso processo de faturamento, que vai ganhar mais umas automações aí em breve. Show, né? Isso é muito legal. Tua fala também, obviamente, me faz aqui tecer um comentário, né? Ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém tem essa capacidade de fazer nada sozinho. E eu vejo dentro da Areco um time bastante coeso, um time bastante unido, um time que busca essa qualidade sempre nos produtos e nas entregas, né? E você citou alguns nomes aqui e eu faço menção a todo o time que está lá conosco trabalhando, o pessoal que opera na base, o pessoal que faz a busca de um novo lead, né? A turminha que fica lá, né, capitaneando e buscando os novos leads, buscando os novos clientes. Pessoal que está no dia a dia ali, dando o apoio para o time trabalhar, né? Que é o nosso pessoal do administrativo, nosso back office, todo que está ali. Então, assim, um time de excelência. É um time de excelência, é um organismo onde todos precisam participar. Com toda certeza. E a gente tem a missão de juntar bons produtos para levar para o mercado, para satisfazer os clientes. Nós somos um dos clientes de nós mesmos e a gente também tem que se sentir satisfeito, nosso público interno tem que ser satisfeito, então a gente tem que escutar críticas e sugestões continuamente, que esse é o processo de evolução. Né? Eu citei alguns produtos aqui, né? Tem outros. Tem muitos. Tem muita coisa. Mas vamos partir para um ponto aí legal, né? Você comentou de um ciclo de vendas aí. Nosso time vai lá, capta leads, agenda visitas. O Marcos faz lá o seu belo papel de apresentar o RP. Mas mais do que apresentar RP, a gente leva sugestões de mudança tecnológica, sugestões de mudanças administrativas, né? Aí eu puxo algumas coisas que eu sei que a gente tem uma expertise, uma qualificação. Eu sou talvez ousado a dizer que a gente tem grandes diferenciações com concorrentes. Quando eu começo a falar, que eu já disse aqui, nossa robotização do mundo fiscal, nossa robotização do mundo contábil, nossa robotização de montagens de fluxo de caixa online, que permeia todos os movimentos financeiros com uma grande sofisticação ali. Você ter uma operação, às vezes, de empresas bastante grandes, onde você está lá no teu
fechou poucos dias úteis, 2, 3 dias úteis, já está todo o encerramento contábil feito, com rateio por absorção de produção, Formação de preço e custo. formação de preço de custo e venda, análise de margem de contribuição, regras comerciais de compra, ressuprimento automático, programação da produção com MRP1, MRP2. E aí eu vou puxando, é muita coisa. Ufa! E eu sei que tanto eu como você, a gente tem isso na veia, a gente gosta de falar isso e tal. Mas agora vem, que mais que a gente precisa dos nossos clientes, dos nossos prospects, para que todas essas ferramentas atinjam o potencial que a gente conhece das mesmas? Eu sempre vejo o seguinte, né? As empresas, elas nascem, elas começam a trilhar um caminho, esse caminho ela desenvolve algumas rotinas, né? E essas rotinas, muitas vezes, depois de implementadas, ela tem uma sequência. E quando vem um RP, né, o RP traz, obviamente, toda essa mudança de paradigmas dentro de uma empresa. Por quê? Porque a empresa está acostumada a fazer de um jeito e quando tem um RP, o RP traz melhorias. E essas melhorias que nós trazemos é por conta de todo um histórico, um skill de cada um dos colaboradores. Né? Nós temos implantadores, analistas de implantação que são altamente treinados, estão lá conhecendo e trabalhando em diversos segmentos, né? Trabalham em diversos segmentos ao mesmo tempo. Está numa indústria, está num atacado, está num varejo, está num prestador de serviço. Então, eu costumo dizer sempre o seguinte, nós levamos as melhores práticas do mercado para o cliente que entra para esse mundo da Areco. As melhores práticas estão ali. Então, o cliente também, o nosso cliente, ele abre a cabeça para os novos horizontes. E isso é muito importante, porque num novo cliente, uma nova implantação, quando você tem, abrir a cabeça para os novos horizontes significa você ter ganho de produtividade, qualidade nos dados, na informação e tudo mais. Então, isso que você falou traz a gente a pensar exatamente nisso, né? Conquistar o cliente cada vez mais para que ele abra a sua cabeça para as novas oportunidades e os novos horizontes que um software de RP como o nosso, como o da Areco, traz para as empresas como benefício. Isso é bom, muito bom. Me diz uma coisa. Agora fui eu que filosofei, né? A gente acaba transmitindo o nosso DNA para dentro da cultura do Não tem negócio. jeito. Não, e é importante isso, cara. É importante porque uma empresa não se torna grande porque ela é a única do mercado ou porque ela é a melhor de todas em tudo no mercado. A empresa se torna grande porque ela faz muito bem feito aquilo que ela sabe fazer, tá certo? Isso está na cultura, isso está na resiliência de realmente entregar aquilo, de debater as coisas duras entre as pessoas que estão dentro da empresa para encarar os fatos e poder fazer as mudanças, né? Esse é o único jeito de uma empresa montar a sua cultura, que é uma cultura empresarial interna que se transmite sim aos produtos e aos clientes, né? E essa é uma missão, conforme eu vou vendo os anos passarem, cada vez eu vejo mais relevância nessa missão de postura cultural, né? Dentro do negócio. É evidente que o produto é importante, o preço é importante, o mercado é importante, mas é essa questão cultural que, na verdade, dá lastro para tudo isso que eu comentei. Voltei a filosofar, me perdoem, tá bom? Mas é a grande informação que a gente tem que passar e, na verdade, a grande mensagem que a gente tem que passar é exatamente essa aos nossos clientes e aos nossos futuros clientes, né? Nós trazemos, sim, dentro de uma plataforma de sistemas, melhores práticas do mercado que vem, obviamente, com toda essa bagagem de conhecimento. E são quantos anos de Areco? 36, 37, sei lá. Então, se a gente pensar em 36 anos, gente, tem muita bagagem, tem muito conhecimento, tem muita experiência nos mais diversos segmentos. Quando nós falamos isso, obviamente, o nosso cliente, ele recebe isso. Né? Ou seja, ele está recebendo as melhores práticas de 37 anos de mercado e de conhecimento.
É que começou bem lá atrás, ainda com Lotus 123, hein? É isso aí. E começou lá com Lotus 123, aquele barra worksheet colon 7 edit. Para editar uma coluna, né, uma célula que tinha ali, tinha que dar comando na mão. Hoje o pessoal chega lá e só dá um duplo clique ali. Opa! E agora com o Copilot que a Microsoft está trazendo, está mais sofisticado ainda e faz todo sentido essa adesão a novas tecnologias. Então, sim, o que você está falando é exatamente uma estrada de continuamente aprender mais sobre gestão, continuamente aprender mais sobre tecnologias, criar novas tecnologias. A gente tem, sim, tecnologias que eu diria que somos pioneiros, né, no assunto. E eu até pergunto para o Marcos, quando você está nas suas apresentações comerciais, eu sei que depende do público que a gente está interagindo, tá certo? Então, se a gente está numa empresa, numa apresentação comercial que tem um enfoque muito mais de controladoria, é evidente que a gente vai dar mais foco na controladoria, no que o sistema já faz, de integrações contábeis, os demonstrativos contábeis, vamos mostrar as nossas ferramentas de construções personalizadas de relatórios gerenciais, onde você consegue misturar balanço com demonstração do resultado, com EBITDA, com cash flow, com qualquer originalidade que tenha do ERP. Você consegue pegar todas essas consultas e levar para o Areco Dashboard para fazer indicadores e gráficos bonitos. É claro, tudo isso é trabalho agregado, tudo isso é um processo de troca consultiva e de construção de especialistas juntos. Todo esse conhecimento está aberto para os clientes adquirirem também e tal. Mas minha pergunta é, nas tuas apresentações, quais diferenciais você de fato destaca, aí falando um pouco mais técnico, o Enterprise Peer é um diferencial para Areco, até porque você já teve experiência em outras empresas de software renomadas, sim ou não? Com certeza. O Enterprise Peer é uma ferramenta onde ela oferece para o nosso cliente a possibilidade dele personalizar o sistema, personalizar relatórios, trabalhar com situações onde ele não fique, né? Ele não fique ali escravo ou dependente da fábrica de software ou da empresa. Nesse sentido, tá? Então o Enterprise ele faz uma diferença gigantesca. Ele não é só uma ferramenta para gerenciar o RP. Ele não é uma ferramenta que fica na mão do administrador do RP da empresa. Eu costumo sempre dizer isso. E eu foco muito isso nas minhas apresentações, principalmente quando está o pessoal de TI, né? Se tem toda a alta diretoria, se os principais usuários, os key users da empresa está na apresentação e tem alguém de TI, eu costumo mostrar essa ferramenta também de uma forma a abrir a cabeça do pessoal. Olha, você não precisa ficar escravo ou dependente de uma necessidade de desenvolver um novo relatório, né? Ou fazer qualquer personalização que seja necessária dentro do ERP da fábrica de software, né? Da nossa área de desenvolvimento. Se você tem alguém da área de TI ali e que tem, obviamente, um mínimo de conhecimento para trabalhar com uma ferramenta dessa, eu vou usar um termo aqui que eu sempre digo, né? Nada de braçada, meu querido. Você entra no RP e vai nadar de braçada. Bacana, gostei. É uma excelente ferramenta. Bacana. Marcos, o que mais que a gente tem que... Eu diria para você que o papo tá bom demais. Mas hoje encerramos por aqui, né, com esse bate-papo gostoso aqui com o nosso CEO, o CEO da empresa, Álvaro Chaves, o homem que está à frente aqui da operação há 37 anos e que eu tenho um grande prazer de dividir hoje esse Areco Talks com ele. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Valeu. Valeu, Marcos. Obrigado também por todo o teu depoimento, por todo o teu conhecimento e vamos em frente aí que tem muita coisa nova chegando e tem muitas oportunidades para a gente abraçar e aceitar esses desafios. É isso aí. Vamos lá.